Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Cantinho Botafoguense. Hoje um vídeo bem breve nessa segunda-feira, cara, coisa rápida, porque uma certa declaração de uma jornalista me chamou um pouco a atenção e eu concordo com ela. Queria também saber a sua opinião, meus amigos. Mas antes, vou pedir aquele favorzaço para vocês que estão conhecendo o Cantinho Botafoguense agora, que deixem o like nesse vídeo, para a gente é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, porra, colabore, inscreva-se aqui também, convide os seus amigos botafoguenses. Se quiser fazer parte do grupo de membros do Cantinho, o WhatsApp, alguns vídeos em primeira mão e tudo mais, cara, aqui embaixo aqui, ó, tem as condições, 2 planos para ver qual melhor se adapta à sua realidade, meus caros. Então, de antemão, são os favores, né, que eu peço a você. E, claro, não é uma condição, você é sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Cantinho Botafoguense. Meus caros, vamos lá. Eu queria refletir um pouco sobre alguns dos jogadores do Botafogo que chegaram com certo alarde, decepcionaram bastante no início imediato, demoraram um certo ponto para começar a mostrar alguma coisa e, sim, inegavelmente, melhoraram nos últimos jogos. Melhoraram, eu coloco ainda sobre aspas, tá, cara? Porque se comparar ao início, não tem o que discutir. Mas para tudo o que foi propagado, falado, e até mesmo os valores investidos e o custo mensal, eu ainda acho que está devendo bastante. Na verdade, que estão devendo bastante. Me refiro principalmente aos 2 gringos, cara. Santi Rodrigues e Correia. O Correia, que nos 3 últimos jogos do Botafogo foi um dos melhores alvinegros em campo. O Santi, que tem se mostrado aquele mais dinâmico do meio do campo também. Chegou mais nisso, o Correia chegou lá no pouco ali por volta do Mundial, no meio do ano, enfim. Então agora, pegando um pouco no eixo, eu diria assim, mas, cara, um ponto me chamou a atenção, porque eu já vejo muitos torcedores encantados, já garantindo que serão 2 referências totais do Botafogo no ano que vem, e eu espero que continuem nessa evolução e que, de fato, sejam, né, os nossos principais jogadores, porque talento os 2 têm, técnica também. Talvez falta um pouco mais de dinamismo, mas eu quero realmente acreditar que isso é principalmente pela questão de adaptação ao futebol brasileiro e tudo mais, por mais que eu ache um certo exagero. Mas, pois bem, cara, eu queria refletir sobre uma declaração da jornalista Beli Soares, do Sport TV. Confesso para vocês que, como eu não tenho muito costume mais de ver essas mesas redondas, cara, não sei quem é a dita jornalista, não consigo nem lembrar da fisionomia da mesma, mas ela falou uma coisa quando perguntada sobre o Tuco Correia, em específico, após a última partida contra o Vasco da Gama, cara. Ontem, contra o Vitória, ele fez uma boa partida, mas contra o Vasco ele foi um dos grandes destaques. E a Beli Soares, quando perguntada se o Tuco e o Santi já estão num nível que a torcida botafoguense pode se empolgar, já prevendo um 2026, ela falou o seguinte, queria compartilhar com vocês aqui, ó. Palavras da jornalista. Você vê esses jogadores com toda essa grife, com toda essa bagagem chegando, você espera uma adaptação mais rápida. Estou de pleno acordo. Só que aí, trazendo outro ponto de vista dessa situação, como é que você vai se adaptar rapidamente a uma equipe que passou por tantas mudanças e que não tem praticamente ninguém 100% adaptado? Essa é a grande questão. Nós estamos falando agora do ano de 2025. Como é que vai ser essa janela de fim de ano do Botafogo, por exemplo? Porque é um Botafogo que vende muita gente e compra muita gente em cada uma dessas 2 janelas por ano. Não temos garantias de que esses jogadores que estão ainda na fase de adaptação vão continuar para 26. Então fica essa situação de incerteza. Meus caros, eu vi muitos torcedores reclamando no antigo Twitter, né, falando que, porra, tá torcendo contra, quem é essa? E eu achei o raciocínio dela bastante, cara, bastante razoável mesmo. Existem contratos, os 2 têm contratos de
duração um pouco maior, mas a gente sabe que no mundo do futebol isso não significa absolutamente nada. Nós sabemos também, e o próprio Botafogo já oficializou isso, que para 2026 haverá um reajuste orçamentário, haverá muito provavelmente uma redução de folha salarial, e, por exemplo, o Tuco Correia é um dos maiores salários do elenco. Isso não quer dizer que ele vai sair, claro que não, mas isso também não garante que ele continue, porque vai depender justamente do planejamento para o ano que vem. Esses caras, o Tuco principalmente, é um jogador ainda jovem, 31 anos, tem muito mercado ainda, e ele pode se dar o luxo de escolher onde quer jogar, porque eu tenho certeza que ainda há muitos clubes de segunda prateleira, por exemplo, na Europa, que desejariam tê-lo em seus elencos. Mas a gente não sabe qual é o Botafogo, a gente não sabe o que passa na cabeça da diretoria, a gente sequer sabe quem comandará o clube no ano que vem. Logo, isso não garante Tuco Correia, isso não garante Santiago Rodrigues, não garante ninguém em absoluto, porque amanhã pode chegar uma proposta que o Botafogo avalie como algo irrecusável dentro da sua realidade financeira, e a gente acabe tendo que abrir mão desse jogador, que hoje, ao final da temporada, está começando a se desenhar como uma referência técnica, depois de uma longa demora. E aí, se isso acontece, meus caros, ano que vem será a repetição de 25, que provavelmente foi a repetição de 2024, ou seja, muitas e muitas contratações, se bem que de 24 para 25 as alterações foram até menores. O grande problema é que depois que a temporada começou, o Textor desandou a querer vender aqueles jogadores que nos deram os maiores títulos e a alegria de 24, né? Então, se hoje o Santiago, o Tuco Correia, o próprio Danilo, já em uma certa ascensão, começam a dar uma esperança maior à torcida do Botafogo, meus caros, aproveitemos esse momento, porque para o ano que vem a gente torce, a gente quer, a gente acredita, existem contratos assinados em vigência, mas isso não garante absolutamente nada, porque, meu irmão, eles precisam argumentar muita coisa para que nós nos sintamos um pouco mais confortáveis em acreditar. E aí, para isso, a diretoria do Botafogo vai ter que apresentar raciocínios minimamente lógicos, que conduzam ou que induzam o torcedor do Botafogo a acreditar que para o ano que vem eles contam com esses jogadores como referências. Eu tenho lá minhas dúvidas, minhas muitas dúvidas, aliás, torço para que continuem e torço para que cheguem jogadores do mesmo nível, claro, e que se ambientem o quão antes possível. E você? Você acredita que o Tuco Correia, o Santiago podem ser as referências técnicas do Botafogo na próxima temporada? Você acredita que os dois continuarão no elenco? Comente aí, meus caros amigos, que eu quero saber qual é a sua opinião, beleza? E claro, enquanto você comenta, eu deixo aqui a dica musical desse vídeo. Se liguem aí. E aqui, meus caros, essa pérola sensacional, para quem não conhece, Fugazi, cara. Fugazi com um disco que eu considero o mais maluco deles, que se chama The Argument. E por isso, claro, a dica musical tem uma relação com o tema proposto, cara. Os argumentos da diretoria do Botafogo para que nos convençam de que eles realmente pensam em um elenco forte, um elenco com referências técnicas que façam diferença nos jogos para o ano que vem. Pode ser que não. Enquanto isso, meus caros, enquanto fica essa dúvida, curta esse descasso dessa banda seminal, Fugazi. Porra, Ian McKay, meu irmão, Ian McKay. Aqui, no descritivo desse vídeo, você vai ouvir essa pérola, curtir demais e comentar aqui conosco. Fechou? E assim, meus caros, eu me despeço desse breve vídeo. A gente se vê em qualquer outra hora. Ative os sininhos aqui para saber quando. Um grande abraço, saudações sempre alvinegras.